Análise na prática de fundos imobiliários de tijolo, tá? Hoje o foco vai ser fundo imobiliário de tijolo. Eu gosto mais de fundo de tijolo, né? Eu acho que é um tipo mais, além de ser mais acessível, é mais fácil da gente entender, porque o fundo imobiliário de tijolo é ali o imóvel, é o shopping, é o galpão, enfim, é o escritório, é fácil da gente entender. Inclusive na minha carteira pessoal de fundos imobiliários, cerca de 70% é tijolo, a menor parte é papel. Primeira coisa, o que é um fundo imobiliário de tijolo? Tá? Como eu disse, eu gosto mais do fundo imobiliário de tijolo porque eles são bem mais simples da gente entender. Ele nada mais é do que um ativo, é um fundo de investimento. O que é para começar, o que é um fundo de investimento? Nada mais é do que um condomínio, uma reunião de investidores. É uma comunhão de investidores que se reúnem para investir em alguma coisa. Então ele é um ativo que investe em imóveis físicos diretamente através de uma gestão profissional. Então vamos supor que nós nos reunimos, cada um vai investir uma parte e a gente vai montar um fundo de investimento. Cada um vai alocar uma quantidade de capital, a gente monta um fundo de investimento, só que o que a gente faz? A gente contrata uma gestora para cuidar desse fundo, para fazer a alocação. É praticamente isso, tá? A gente contrata uma gestão profissional, uma empresa gestora. A empresa não é dona dos imóveis, a empresa ela só é uma prestadora de serviço. Nós, cotistas, somos os donos dos imóveis. E a prestadora de serviço, que é a gestora, que vai administrar e cuidar desse imóvel. Então, é uma forma da gente ter imóveis e delegar essa gestão, a administração desses imóveis, para uma empresa, a XP, a Quineia, a Credit Suisse, BTG, essas são as gestoras que fazem a administração e a gestão desses imóveis. E como que funciona na prática para a gente se tornar dono de parte desses imóveis? O que a gente faz? Através da Bolsa de Valores, a gente vai comprar participações, cotas desses fundos imobiliários, né, que vai investir em shoppings, escritórios, lajes corporativas, prédios comerciais, galpões, tem de hospitais, tem de hotéis, tem de residência, tem de agência bancária, enfim. Então, através da Bolsa de Valores, a gente compra participações, compra cotas desse fundo de investimento, que eu expliquei para vocês o que é um fundo de investimento. A gente compra cotas e participações e vamos delegar para essa gestão profissional, para essa empresa, cuidar de tudo para a gente. A gente não tem que preocupar com nada a não ser os resultados, se a gestão está sendo boa, né, se a qualidade dos imóveis, porque não é simplesmente delegar e largar para lá. Lembrando, nós somos os donos dos imóveis. Por isso que é importantíssimo a gente analisar, a gente entender quais são esses imóveis. Eu tenho certeza que se vocês forem comprar um imóvel próprio para vocês, uma casa, você vai querer ver a região, você vai querer olhar o imóvel antes de comprar. E com fundo imobiliário é a mesma coisa, não é simplesmente comprar, delegar para gestão, não. A gente tem que ver a qualidade, onde que estão esses imóveis, quais são os inquilinos desses imóveis. Nós somos os donos desses imóveis. E a gente que tem que preocupar em analisar, né, antes de investir. Da mesma forma quando você vai investir no imóvel físico diretamente, quando você vai comprar uma casa, quando você for comprar uma sala comercial para você colocar para alugar, por exemplo, muita gente faz isso. Antes de comprar, você vai lá olhar, você vai ver, você vai pesquisar sobre a região, enfim. E a gente tem que fazer isso também nos fundos imobiliários. Então a gente compra cotas, participações na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores é um mercado organizado onde a gente troca, vende, compra participações de ações e de cotas de fundos imobiliários. Delegamos para a gestão fazer a administração desses imóveis, são eles que vão escolher, são eles que vão fazer a alocação do nosso capital em shoppings, escritórios, como eu disse, e colocar para alugar, por exemplo. E os rendimentos desses imóveis, dos shoppings, escritórios, os aluguéis, são distribuídos para gente, para nós cotistas, proporcionalmente ao número de cotas que a gente tem. Então, quanto mais cotas a gente tiver, quanto maior for a nossa participação, mais renda mensal a gente vai ter. E quais são os critérios mais importantes que a gente vai analisar aqui? Vamos aqui trabalhar de forma direta os 6 mais importantes que eu acho que, se a gente olhar isso daqui, a chance de errar um fundo imobiliário de tijolo é quase que zero. Se a gente usar isso aqui, esses critérios de maneira precisa, a chance de errar é muito pequena. Então, quais são esses critérios? O primeiro nem é um critério, né? A gente primeiro entender
qual que é o mandato desse fundo imobiliário? O que é mandato? Qual que é o objetivo? Ele compra imóvel para vender? Ele compra imóvel para alugar? O primeiro critério é isso, é a gente entender qual é o objetivo e, obviamente, entender qual é o setor. É shopping, é galpão, é laje. O primeiro, patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Nada mais é do que a soma de toda... A gente vai pegar todos os imóveis e a avaliação dele, quanto que vale cada shopping, quanto que vale cada galpão. E a soma de todos esses imóveis, a gente tem o quê? O valor do patrimônio total do fundo. Tá? Então, quanto maior for o patrimônio, o que isso quer dizer? Mais imóveis ele tem e mais valorizados são esses imóveis. Então, quanto maior for o patrimônio líquido, melhor. Então, eu gosto de investir, né? Todos os fundos imobiliários de tijolo que eu tenho, todos são acima de 1 bilhão. Né? Então, se você pegar ali um fundo imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel só, monoativo, cara, ele vai ter ali um patrimônio líquido de 100 milhões. Então não faz o menor sentido investir nesse tipo de fundo imobiliário que é extremamente arriscado. Se der um problema ali nesse fundo imobiliário, nesse imóvel, tá lá, ele tem um galpão, vamos supor, é um fundo imobiliário de galpões que tem apenas um galpão. Aí vai lá esse galpão, o inquilino sai, encerra o contrato, acabou. A cota dele vai despencar e você vai ficar sem o dividendo mensal dele. Então, quanto maior for o patrimônio líquido, isso quer dizer que ele tem mais imóveis, os imóveis são de qualidade. Então é importantíssimo analisar isso. Acima de 1 bilhão, você vai encontrar ali bons fundos imobiliários que tem ali de 600, 700. Começou a baixar muito disso, é arriscado, tá? Isso mostra também o quê? Que é um fundo imobiliário que já tem um bom tempo de mercado. Porque quanto mais tempo de mercado, mais imóveis ele já comprou, mais experiência ele tem. Então vai entrando aqui em outro critério, por exemplo, que é o tempo de existência de mercado, que é importantíssimo, que eu vou falar agora mais à frente. Isso também já relaciona com o quê? O segundo critério, quantidade e qualidade de imóveis. Então, se ele tem bastante imóveis no portfólio, imóveis de qualidade, então o patrimônio dele é mais alto, é um patrimônio líquido maior, acima de 1 bilhão, como eu disse. Então, quanto mais imóveis, melhor. O que eu gosto de olhar, sempre acima de 5. Menos que isso já começa a ficar arriscado. Na verdade, a maioria dos que eu tenho na carteira tem ali 8, 9, 10, 15, 20, 30... Então, vocês podem perceber que cada critério que a gente utiliza, eles se correlacionam. Quanto maior o patrimônio, quer dizer que ele tem mais imóveis, quer dizer que ele tem mais tempo de existência. A gente já entra aqui no terceiro. Só invista em fundo imobiliário que tenha no mínimo 5 anos. Eu não vou comprar um fundo imobiliário que entrou na bolsa ano passado. Provavelmente ele vai ter 1 ou 2 imóveis. A gente não tem como analisar os resultados dele do passado. Agora, um fundo imobiliário que tem 10 anos, ele já tem bons imóveis, ele já passou por diversas crises aqui no Brasil, já passou por impeachment, Covid, inflação alta, inflação baixa, mercado em alta, mercado em baixa, e ele entrega resultado em 10 anos. 10 anos, ele mesmo em crise, ele está entregando resultado. Então, o que a gente projeta para os próximos 10 anos? Independente do que acontecer, em presidente saindo, entra PT, sai PT, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro, e o fundo imobiliário continua entregando bom resultado. É isso que vai trazer segurança pra gente. E não em um fundo imobiliário que está no mercado desde 2022. Como é que a gente vai analisar o passado dele? Como é que a gente vai saber como ele se porta em crises? Como a gente vai saber como ele se porta em mercado de alta de inflação, em Selic alta? Agora, se você pega um fundo imobiliário que está aí desde 2010, por exemplo, o KNRI, um exemplo que eu vou trazer agora, o HGLG. Então, e mesmo nesses períodos, mesmo na época de pandemia, ele entregou resultado. Então, a gente projeta que para os próximos 10, 15, 20 anos, que é o nosso objetivo, ele vai continuar entregando resultado independente. Entendeu? Então é importantíssimo, eu acho isso um dos mais importantes. Tempo de mercado, tempo de existência. Na minha carteira não entra fundo imobiliário com menos de 5 anos. E o quarto, dividend yield, é importantíssimo a gente analisar essa métrica também, que é quanto ele está rendendo ali pra gente, né? Porque tem muito fundo imobiliário que é até bom, mas está com dividend ali de 6%, 5% nos últimos 12 meses, que é baixo. Para fundo imobiliário de tijolo, tem que estar pagando ali pelo menos 7%. Porque fundo imobiliário de tijolo tende a pagar um pouquinho menos. Apesar de que 7%, se a gente for olhar 7% ao ano, é muito bom. Porque se você comparar, por exemplo, com o mercado imobiliário físico mesmo, para aluguéis de imóveis, quando os investidores investem em imóveis diretamente, cara, você pega aí, dependendo do lugar, um lugar bom, você pega aí 5%, 6% ao ano. Já em fundo imobiliário, a gente consegue pegar isso um pouco maior. Agora, e por último, a vacância. A vacância física, que nada mais é
a porcentagem dos imóveis que estão vagos. Quanto menor, melhor. Né? Então, quanto eu gosto, eu sempre utilizo ali 10% como parâmetro, mas como eu vou falar aqui para frente, a gente sempre tem que olhar a situação de cada um deles. Tem fundo imobiliário muito bom atualmente, o HGLG, por exemplo, que está com mais de 10% de vacância. Mas isso só você analisar o relatório, que a gente vê que é algo momentâneo e a gente vai entender isso para o futuro, que é algo passageiro. Saiu ali um inquilino, mas a gente sabe que é uma boa gestão que vai realocar rapidamente, tá?